agradecendo a Ele por estarmos aqui nessa noite, agradecendo a Ele por nos conceder mais um dia, nos livrar, nos guardar. Vamos pedir a Ele que nos ensine. Vamos pedir a Ele que fale conosco através do estudo, que venha ouvir o nosso clamor. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, Pai Celestial, em nome de Cristo Jesus, a Ti somos gratos, Senhor, por estar na Tua casa. Te louvamos, te agradecemos, porque Tu és um Deus tremendo, um Deus fiel. Tu és um Deus maravilhoso, Senhor, que ouve atentamente o nosso clamor e a nossa oração e responde, Senhor, com a Tua misericórdia. Pai, agora em nome de Jesus, seja conosco, Senhor, neste momento. Pai querido, que nosso coração esteja aberto para louvar, adorar e aprender da Tua palavra. Senhor, não permita que nada venha nos atrapalhar nessa noite, mas que a Tua bênção celestial seja ministrada em nossas vidas através do culto de estudo, Senhor. Pai, nós te pedimos, ó Deus, fala conosco, Senhor, sê conosco, Senhor, recebe esse culto racional, que é para a honra e glória do Teu nome, e manifesta a Tua bênção e a Tua graça sobre as nossas vidas. Pai, esse é o nosso pedido, Senhor, essa é a nossa oração, meu Deus, crendo na Tua bênção, crendo no Teu milagre, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Abra uma palavra do Senhor, Salmo 1. Vamos salmodiar ao Pai com Salmo 1. Aleluias. Salmos 1. Louvado seja o nome do Senhor. Já que todos os irmãos encontrem. Salmos 1. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor no Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pois por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Louvado seja Deus. Podemos assentar, podemos tomar assento. O salmista deixa muito claro algo que é maravilhoso para nós nessa noite, que nós devemos o quê? Ele fala no versículo 2, que nós temos o prazer na lei do Senhor, e na lei dele nós meditamos de dia e de noite. O que nós estamos fazendo aqui é meditando na lei do Senhor. Nós estamos aqui aprendendo do nosso Deus maravilhoso e glorioso. Nós estamos nos privando daquilo que o mundo tem para oferecer, para mortificar a nossa carne e estar aqui hoje aprendendo da graça, recebendo da graça e aprendendo da palavra do Senhor para a honra e glória de Jesus. Então abre o teu coração. Sei que Deus vai te ensinar hoje grande e poderosamente. Amém? Vamos adorar o Senhor, vamos cantar o Senhor. O cântico da harpa, Anderson, 277. Isso, né? 277. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com esse cântico. Tens achado em Cristo plena salvação, pelo sangue vertido na cruz, toda mancha lava de teu coração, este sangue eficaz de Jesus. Salve estás, limpo estás, pelo
foste limpo no sangue eficaz. Vive sempre ao lado do teu Salvador, pelo sangue que emana da cruz. Do pecado foste sempre vencedor, como foi teu bendito Jesus. Salve estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Ter as roupas brancas quando vier Jesus, foste limpo na fonte de amor. Estás pronto para seguir ao céu de luz, pelo sangue purificador. Salve estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Cristo hoje dá pureza e muito poder, fita os olhos na cruz do Senhor. Dela fonte sai que te enche de prazer, que te falta de vida e vigor. Salve estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Salvos somos, limpos somos, através do sangue de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Queria pedir para você que nesse momento, segura nas tuas mãos aquilo que o teu coração se alegra a entregar na casa do Senhor. Seja o teu dízimo, a tua oferta. Você hoje tem a oportunidade de abençoar a casa do Pai, e assim abençoando vidas que necessitam, que estão carentes. E Deus tem dado vitória, tem dado graça através da tua vida, através da tua ajuda. Então segura nas tuas mãos aquilo que o teu coração se alegra a entregar na casa do Senhor. Nós vamos estar orando e pedindo para Deus te abençoar em nome de Jesus. Vamos orar. Inclina apenas a tua cabeça. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, eu quero lhe pedir, Senhor, nesse momento, que a tua bênção, Senhor, seja sobre a tua igreja. Pai, vai visitando agora os teus filhos, os teus servos, ó Pai. Vai dando a tua bênção, a tua graça, Senhor, sobre todos aqueles que vão, Senhor, de coração aberto, Senhor, de coração contrito, contribuir na tua casa. Que é boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, venha ser sobre os celeiros dos teus servos. Multiplica, Senhor, toda a sorte de bênção para os teus filhos. Multiplica, Senhor, da tua graça, meu Pai. Não deixe, Senhor, os teus filhos, ó Deus, caírem, Senhor. Não deixe os teus filhos passarem por necessidade, mas ajuda de maneira poderosa, Senhor. Através desse ato, repreendemos todo migrador, cortador e devorador que vem sobre as nossas finanças e abençoamos a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Enquanto o irmão Toninho vai passando, nós vamos falar dos avisos. Põe os avisos aí, Anderson, por gentileza. Nós temos nesse próximo sábado, né? Sábado agora, não haverá culto. Próximo sábado nós teremos aqui o Acampa Dentro dos Jovens. Vai ser uma bênção. A partir das 20 horas eles estarão aqui reunidos. O acampamento Acampa Dentro Ebenezer, né? Estarão aqui a partir das 20 horas. Então é só reservado aos jovens. A igreja estará fechada para eles.
Então não haverá culto neste sábado, mas no domingo, a partir das 9h30 da manhã, culto da família, e às 18 horas também o culto da família. Também temos aí, irmãos, o curso de casais. Quem ainda não se inscreveu, aproveita. Nossos irmãos vão estar dando essa aula de sexta-feira, nós já conversamos com eles, porque alguns irmãos do seminário queriam realizar o curso, então nós pedimos para eles, foi mudado, seria dia 2, passou para o dia 4, o início do curso de casais. Vai ser uma bênção, com certeza. Eu falo que nós devemos investir na nossa vida, investir no nosso pessoal, investir na nossa vida sentimental. Então venha participar, vai ser uma bênção. Dê o seu nomezinho, procura nossos irmãos, me procura, daí para a gente estar colocando o teu nome na lista lá, em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Vamos então estudar um pouquinho, vamos aprender um pouquinho do Senhor, vamos desenvolver um cadinho mais de intimidade com Deus. É sempre bom, né, queridos? Então eu quero chamar aqui já nosso querido reverendo Valdir, que hoje está com o estudo da palavra. Que Deus possa abençoá-lo em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Então vamos iniciar mais um estudo da palavra de Deus. A você que está aqui no templo da igreja, a você que nos acompanha pela live, sejam bem-vindos a mais um estudo da palavra do Senhor. E eu louvo a Deus pela vida de cada um. E tudo que for ministrado aqui, que seja para a honra e a glória do Senhor. Possa sair daqui esse estudo, Cristo Jesus. Como você a nossa revistinha, então, salvação. Deixa eu abrir aqui no tema. É na lição de número 13. Regeneração, o novo nascimento. Na lição de número 13. E agora vou utilizar por aqui. Então, lição 13, regeneração, novo nascimento. E o alvo da lição é entender a doutrina da salvação, valorizar a doutrina da regeneração, estudar a doutrina da regeneração, significado, necessidades, meios e resultados, com o objetivo de fortalecer a fé e a vida cristã. Então, ali onde tem marcado em negrito ali o significado, a necessidade, meios e resultados, provavelmente não vai dar tempo da gente abordar esses tópicos hoje. Mas, na próxima quinta-feira, vamos abordar esse tema. E aqui vem dizendo que o tema dessa lição, ela apresenta um conceito não muito fácil de compreensão. Mas, em nome de Jesus, nós vamos aqui discorrer e destrinchar sobre essa lição, sobre regeneração. Aqui tem um versículo que está aqui indicado aqui na leitura diária, que é 1 Pedro 1:23, que diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E vocês estão vendo ali uma figura aí de um homem, uma interrogação. De um lado, uma seta para o pecado, de outro, Deus, né? Então está ali meio que indeciso, para que lado eu vou, né? E durante a lição nós vamos falar sobre isso. Então, essa revista Tão Grande Salvação tem sido uma bênção, né?
E já ocorreram aí 2 interrupções. Começou no ano passado, aí todo mundo já sabe a história. Iniciou-se aí a pandemia. Nós ficamos um período de 4 meses com a igreja fechada, apenas com culto online. E aí retornou no ano passado. Aí veio o final do ano, férias, iniciou. Depois da campanha dos 12 dias, aí iniciou com o pastor Jefferson, depois com a pastora, aí o presbítero Lauro, aí veio de novo outra paralisação. Restrição de horário, né? Teve que interromper de novo. E foi retornado, o presbítero Lauro teve que ele já tinha dado o que ocorreu no ano passado, né? Estava na lição 3, aí teve que voltar novamente a 2. Mas é tudo para a honra e a glória do Senhor. Deus sabe todas as coisas, né? Haja o que houver, mas Ele tem cuidado de nós e Ele vai continuar cuidando de cada um de nós. Então, como está escrito ali, ó, tão grande salvação, ela é de 3 doutrinas, que é a doutrina do homem, o pecado, e agora nós estamos no terceiro tema, que é a redenção, que significa salvação. Tá? Salvação. Vocês perceberam que pelo hino que foi louvado, fala do quê? De salvação. E ali tem os aspectos da salvação. Você percebe ali que é como se fosse uma escada, não é isso? Tem ali os degraus ali, né? Um homem em subida. E ali, em cada degrau, tem cada uma das lições para finalizar a revista, né? Que é a eleição, que foi ministrada pelo pastor Jefferson, o arrependimento foi ministrado pela pastora Nádia, a fé pelo presbítero Lauro, e nós hoje vamos estar no meio da escadaria. Vamos falar sobre regeneração, aí depois terá justificação, adoção e santificação. Quando nós falamos em aspecto, né, significado de aspecto, é a face exterior da alma, a aparência é o aspecto físico. O exemplo seria o aspecto exterior. E aí eu vou dar para você 2 exemplos, né? Aí para quem gosta de ir na feira, sacolão para frutas. Você não examina o aspecto da fruta, o estado como ela está, se a laranja está muito madura, se a banana está muito madura. Você vai analisar o aspecto. E uma outra forma de aspecto é você olhar para uma pessoa e ver que ela está cansada. O aspecto de cansado. Então você está vendo a face exterior da pessoa, né? E levando um outro, assim, para um lado da salvação, você vê o que a pessoa era, a transformação que ela tem, né? Você vê que o aspecto dela muda também. Muda ou não muda, irmãos? Muda. Então, isso aí é o significado de aspecto. Então, nós vamos falar de salvação, tá? Se você já teve em aulas de escola bíblica anteriormente, ou você já fez teologia, não sei. Se você já ouviu falar, você hoje vai relembrar. E se você não ouviu ainda, você vai aprender um pouquinho mais conosco. Então, ali tem o processo da salvação. Se você puder acompanhar ali com a setinha. Não está acendendo? Acompanha ali pela setinha, né? Mas antes de pedir para que você acompanhe, nós vamos entender o significado, a origem da palavra processo, significado. É uma palavra relacionada com percurso e significa avançar ou caminhar para frente. Então ali o processo da salvação começa com a eleição, depois vai para a chamada, vai para a conversão. Aquela que não dá para conversão tem que ter isso, fé e arrependimento. Tem a regeneração, que é o tema de agora, aí depois
santificação e a glorificação. Doutrina da salvação. Vocês estão vendo ali 4 colunas, né? A velha situação do homem. Como era a velha situação do homem? Culpado perante a lei, morto espiritualmente, inimigo de Deus e escravo do pecado. Na segunda e terceira coluna, ali a situação. Vem a justificação, vem a regeneração, vem a adoção e vem a santificação. Qual é o resultado disso? Justificação, você é declarado justo. Regeneração, uma nova vida. A adoção, tornado filho. E a santificação, a liberdade do Espírito. E qual é o papel de Deus nisso daí? Deus, Ele é o nosso juiz, o Criador, nosso Pai, e Ele é galardoador, né? Deus, Ele concede a nós bênçãos. Então aí essas 4 colunas, doutrina da salvação. Soteriologia é a doutrina da salvação. Isso aí são estudos sistemáticos, né, na teologia. Então, soteriologia é a doutrina da salvação, que vem de sotéria, que é uma palavra do grego, né, uma palavra que vem do grego e que significa salvação, libertação e preservação. Agora eu quero ler aqui para os irmãos sobre a salvação. A doutrina da salvação, chamada de soteriologia, ocupa-se do estudo do plano salvídico. Isso está em Efésios. Pega aí a sua Bíblia, vamos acompanhar aqui um pouquinho. Abra sua Bíblia em Efésios, no livro de Efésios. Deixa ela aberta aí por enquanto. Livro de Efésios. Todos aí encontraram? Não? Amém? Então a doutrina da salvação, chamada de soteriologia, ocupa-se do estudo do plano salvídico, que está em Efésios, no capítulo 1, do versículo 3 ao 14. Claro que nós não vamos ler, porque vai tomar um tempo muito grande, mas eu quero que você observe aí no título da sua Bíblia, aí no capítulo 1, Jesus Cristo, o autor da nossa redenção. Da obra de Cristo, que está em Romanos 3, 23 até o 26, onde lá está escrito, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E da aplicação da salvação ao homem, que também está em Efésios, no capítulo 2, do 8 ao 10. Se você for ler o título aí de Efésios 2, aí no capítulo 2, está escrito assim: a salvação é pela graça. E o termo procede do grego sotéria, como vocês estão lendo aí, traduzido por salvação, libertação e preservação. Tem um versículo lá em Hebreus, no capítulo 11, Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, que é um texto muito conhecido, irmãos. Hebreus 11, 7, que eu vou ler aqui para os irmãos. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e para salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então aí um versículo que fala de salvação. Agora eu quero perguntar para os irmãos: quais os nomes que você conhece de Jesus? Eu vou dar um tempinho aqui para você pensar, porque eu acabei até aqui pulando aqui, que nós vamos também ver alguns versículos que falam da salvação, continuando falando sobre salvação. Aí você só me acompanha aí, tá? Abra a tua Bíblia aí em Atos 4, no capítulo 4. Atos capítulo 4, no verso de número 12. Atos 4.
Porque assim, ó, a salvação é obtida somente em nome de Jesus. Pedro que disse isso aqui, né, no discurso dele, né? Que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Se você for ler aqui um pouquinho mais acima, dos versículos de cima, você vai ver que ele está falando de Jesus Cristo, onde ele diz que em nenhum outro há salvação. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. Isso está em Romanos 1,16. É um versículo que foi aqui citado na aula anterior. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação. Isso está escrito no versículo de 1 Tessalonicenses 5,9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. E nós devemos ser sábios para a salvação. Isso está escrito lá no versículo de 2 Timóteo 3,15, onde Paulo fala para Timóteo, escreve para Timóteo, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Bom, agora vocês já lemos os versículos, vocês tiveram um tempinho aí para ir pensando. Quais os nomes de Jesus que vocês estão acostumados a ouvir, que vocês já sabem? Não precisa todo mundo de uma vez não, fala um de cada vez. Jeová Rafá. Não, isso aí é nome de Deus, não é de Jesus não, hein? Deixa eu achar aqui o meu papel aqui. Messias, muito bem. Que mais? Pastor não vale com o pastor, né, pastor? Pastor não vale. Emanuel, Messias, Emanuel. Que mais? Príncipe da paz também, mas eu estou falando assim mais de nomes que você já deve ter lido por aí, ou já ouviu. Yeshua, não se esqueça disso. Yeshua, que é Jesus, que significa Salvador. E nós vamos ler na palavra do Senhor, lá em Mateus 1,21. Abra aí a sua Bíblia, Mateus 1,21. Quando o anjo aparece em sonho para José, e diz assim, em Mateus 1,21. Todos a encontraram? Aleluia. E dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então o Emanuel, o Messias, são palavras gregas. Perdão, gregas não, que deriva do hebraico. Cristo, que é uma palavra grega. Então o Emanuel, o significado, Deus conosco, está até aqui nesse livro no livro de Mateus. O Messias, também do hebraico, significa ungido. E o Cristo é do grego, também significa ungido. E Yeshua e Mashiach significa Jesus Cristo, o Messias. O significado pleno é Deus ungido para a salvação. Por quê? Significa Deus Senhor, que deriva de Yahvé. Yeshua significa Salvador. Então, Mashiach significa ungido, o Messias. Então não se esqueçam disso, que Jesus, ele é o nosso Salvador. Isso já foi anunciado antes mesmo do nascimento dele, também muito falado também lá em Isaías, né, que viria o Messias. Então isso aí são os nomes de Jesus. Aí um outro quadro. Deus Santo no céu, o homem pecador na terra, e aí há um espaço entre um e outro. E quem é que faz essa ligação, esse elo de ligação? Jesus. Então, de que lado estás? O lado do pecado, que tem ali a separação, a frustração,
a condenação, o vazio. E do lado de Deus, a paz, a vida abundante, vida eterna e satisfação. Tudo o oposto do que está do lado do pecado. E ali eu repeti o desenho do início. O homem ali com a sua dúvida, para que lado ele vai? Para o lado do pecado ou para o lado de Deus? E não sei se você já ouviu falar das 4 leis espirituais. A primeira é que Deus ele nos ama. A segunda, o homem ele é um pecador. A terceira, que Jesus ele é o nosso Salvador. O homem tem que se arrepender e, por quarto, aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então essas são as quatro leis espirituais. E ali você está vendo um quadro ali, em cima, a salvação, que está ligado com o Pai e o Filho, que faz a eleição, a predestinação e o chamamento. O homem vem a conversão, o arrependimento e a fé. E o Espírito Santo, né, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E como é que o homem faz para obter ali a salvação? Ele tem que, no caso ali, ele vai recebendo, que está em 1 João 1,12, né? Ele vai crendo, que é em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E indo ao encontro, que é João 6,37, que diz lá, aquele que vem a mim, ele não lança fora. Aquele que vem a mim não lança fora. João 6,37, né? João 6,37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. E invocando Romanos 10,13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Será salvo. Antes que o homem pudesse pensar em Deus, ele já estava presente no pensamento de Deus. A Escritura tem inúmeras passagens que atribuem a salvação a uma ação e iniciativa completamente divina, como está ali no primeiro quadro. Deus elege, predestina e chama. No entanto, é necessário que o homem responda positivamente à vocação celeste, recebendo, crendo, indo ao encontro e invocando, entre outros. A obra inicial do Espírito Santo, a fim de que o pecador seja salvo, é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, há um completo envolvimento da deidade e do homem na salvação, que é o que nós acompanhamos aí nesse gráfico, nesse desenho aí. E antes de eu continuar aqui, de ler aqui sobre a definição teológica, eu vou pedir para o irmão Anderson colocar ali um louvor por 2 minutos para você meditar nesse louvor. Pode colocar, irmão, por gentileza. Sabendo que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu.
Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria? Se a porta estivesse aberta, como pode me confiar? E ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto. Então vocês prestaram atenção na letra? Como pode me amar Deus? O amor de Deus, que eu costumo dizer que não tem explicação. O amor dele que é infinito, o amor dele que é incondicional, o amor dele que nos constrange. Como pode nos amar? Como pode me amar Deus? Mesmo com pecado, mesmo sendo falho, mas ele não nos deixa de amar. Está indo? Próximo. Aí. A definição teológica de salvação. Doutrina segundo a qual Deus, em seu insondável amor, ofereceu o seu unigênito para salvar pela graça, por intermédio da fé. Volta lá. Está indo para frente? Vou voltar. Voltar lá. Doutrina segundo a qual Deus, em seu insondável amor, ofereceu o seu unigênito para salvar pela graça, por intermédio da fé, os que o aceitam como único e suficiente Salvador. E o versículo de João 3,16, como você está vendo ali, o porquê, a maior explicação. Deus, o maior ser, amou o maior mandamento. O mundo, o maior alvo do amor de Deus, de tal maneira, a maior intensidade, que deu a maior dádiva, o seu Filho unigênito, a maior expressão de Deus, para que todo, a maior abrangência, aquele que nele crê, a maior condição, não pereça, a maior condenação, mas tenha a maior conquista, a vida eterna, a maior esperança. Então esse é o amor de Deus, em João 3,16. Agora você pode já ir abrir a sua revistinha, onde tem aí o início aí. Vai falar aí acerca de Jesus e Nicodemos. A necessidade do novo nascimento. Onde está escrito lá em João 3,7. Necessário vos é nascer de novo. Em algumas traduções, importa-vos nascer de novo. E aí nós vamos ver aqui um vídeo, que o Montes vai colocar aí. Um vídeo que passa aí o encontro de Jesus e Nicodemos. Pode passar o vídeo, por gentileza. Esse também eu vou assistir aqui um pouquinho. Irmão Laura. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo
não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aleluia, glória a Deus. Então nós acabamos de ver aí o vídeo. Jesus e Nicodemos. Aleluia, ele está arrumando ali. Então, Jesus e Nicodemos, a necessidade do novo nascimento. E aí foi falado todo o diálogo que está lá em João, no capítulo de número 3.
E nós vamos aprender aqui, e vamos ver aqui, quem era Nicodemos. Nicodemos foi um fariseu e principal entre os judeus, ou seja, Nicodemos era membro do Sinédrio. Nicodemos era um mestre em Israel, um estudante profissional, um intérprete e doutor da lei, ocupando uma posição muito prominente. De forma bem resumida, Sinédrio era um tipo de corte suprema dos judeus que se reunia em Jerusalém no tempo de Jesus. A jurisdição do Sinédrio era tanto civil quanto, de certa maneira, criminal. Nicodemos na Bíblia. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João. Deixa ela aberta aí no Evangelho de João. Nós vamos ler as 3 passagens que tem aí no Evangelho de João. Nicodemos é citado apenas no Evangelho de João. Você não vai ver em outro livro. Então, a menção mais conhecida sobre ele é que ele escreveu o seu encontro com Jesus à noite, que nós acabamos de ver aí o vídeo. Depois, Nicodemos é citado novamente em João 7, no capítulo 7, do verso 50 ao 52. Onde, na ocasião, Nicodemos se mostra protestando contra os sacerdotes e fariseus que haviam tentado prender Jesus, que vem dizendo aqui no capítulo 7, 50. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecido do que faz? Responderam-lhe eles e disseram-lhe: és tu também da Galiléia? Examina e verás que da Galiléia nenhum profeta surgiu. Então aqui quando ele defendeu aí a Jesus. E também, e por último, Nicodemos é citado no episódio do sepultamento de Jesus, que está lá no capítulo 19, já indo lá para o final do livro de João, no capítulo 19, do verso 38 em diante. Aqui vem falando assim, um relato nos diz que Nicodemos levou uma grande quantidade de especiarias, cerca de 100 libras em peso, algo em torno de 30 quilos, para a preparação do corpo de Jesus. Vou ler aqui do 39. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Então aqui ele estava junto com José de Arimateia. E o encontro entre Nicodemos e Jesus. O encontro entre Nicodemos e Jesus é descrito no capítulo 3, do Evangelho de João. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa e muitas pessoas, ao verem os sinais que ele fazia, creram no seu nome, isto é, aceitaram-no como um mestre divino. Apesar disso, não implicar que tais pessoas possuíssem a fé salvadora. Outros também defendem que a escolha dessa ocasião pode significar que Nicodemos demonstrava respeito por Jesus e evitou incomodá-lo durante o dia. Então nós vemos aqui que Nicodemos conhecia a lei de Deus, mas não o amor de Deus. Reconhecia Jesus como mestre, mas não como salvador. E é exatamente o que hoje acontece com muitos homens, Reconhece ele como mestre, mas não como salvador. Nicodemos interpretou as palavras de Jesus de forma exclusivamente literal. Vocês estão vendo ali no desenho que tem ali uma interrogação, e um feto, Então ele interpretou ali literalmente, sendo incapaz de entender as metáforas espirituais empregadas por ele na conversa. Porém, Jesus deixou claro de que não se tratava de algo físico, que não possui qualquer relevância no reino dos céus. Nicodemos foi um cristão? Em relação à pergunta acerca da conversão de Nicodemos ao cristianismo, o Novo Testamento não nos responde nada sobre isso. Porém,
Considerando seu comportamento em todas as referências sobre ele no Evangelho de João, é possível que ele tenha se tornado um cristão. Algumas tradições cristãs afirmam que Nicodemos posteriormente se tornou um cristão e foi batizado por Pedro e João. Sua conversão teria resultado em muitas perseguições nas mãos do judeu, tendo sido excluído de suas funções no Sinédrio e, por fim, acabando expulso de Jerusalém. Segundo algumas lendas, ele ainda teria sofrido martírio, porém, vale lembrar novamente que tais relatos carecem de maiores provas que lhes atestem. Aí na sua revistinha vai estar escrito assim: Nosso Senhor afirmou a Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Em nossas Bíblias está escrito: necessário vos é nascer de novo. Não existe outra solução para a necessidade do mundo, do ser humano em particular. Em João 3, o que é chamado de novo nascimento é o mesmo que a epístola de Tito nomeia de regeneração. A mesma verdade nos é apresentada com outro termo em Efésios 2:1, onde o apóstolo diz: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos deleitos e pecados. Anderson, à frente. Então, salvos pelo banho da regeneração, é o que está escrito lá em Tito 3:5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito 3:5. Também o estado humano. Isso aí, não sei se você já viu nos aparelhinhos que ficam nas UTIs, né? Coloca ali o aparelhinho fica dando um sinalzinho, piscando, né? A Bíblia ensina e a experiência humana confirma que todos os seres humanos estão mortos em ofensas e em pecados, que é o versículo que está citado aqui, Efésios 2:11, né? E também o 2:1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E eu quero aqui dar uma pausa, porque na próxima quinta-feira tenho aqui os tópicos, né, que nós vamos discorrer. Espero que você tenha aprendido um pouco, que você guarde esse estudo. E eu quero agradecer a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Convido aqui o pastor Gerson para orar e encerrar o culto de hoje. Aleluia. Graças a Deus, amém? Vamos colocar em pé, queridos. Louvado seja Deus. Próxima quinta-feira, não perca a continuação do estudo de hoje, né? Dessa revista tão grande, salvação, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? O necessário é nascer de novo, aprender, porque Deus tem coisas maravilhosas para as nossas vidas. Amém, queridos? Lembrando que agora nós nos reuniremos, né? Nós, assim que somos jovens há mais tempo, né? Nos reuniremos domingo pela manhã ou à noite no culto da família. Amém, queridos? Glória a Deus, né? Nossa irmã visitando, né? Quando nós saudamos a nossa irmã, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus, amém? Né? Não dá para falar, fique à vontade, porque o culto está acabando. Eu creio que você já ficou à vontade. Mas fique à vontade de voltar e estar conosco. Que a bênção do Senhor seja sobre ti, em nome de Jesus. Vamos orar, sendo gratos ao Pai. Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor esteve conosco, porque o Senhor falou conosco, o Senhor nos instruiu, meu Pai. O Senhor nos fala do seu grande e maravilhoso amor. O Senhor fala conosco sobre o seu grande nome. Pai querido, que tenhamos essas palavras, esse estudo encravados no nosso coração, para que possamos, ó Pai, jamais, ó Deus, sair da Tua presença. Mas, Senhor, que possamos entender que a Tua vontade, Senhor, e a Tua misericórdia tem sido sobre as nossas vidas. Despede agora o Teu povo em paz. Leva os Teus filhos em segurança. Dá uma noite de descanso na Tua
tua presença. Uma sexta-feira abençoadíssima, Senhor, e que o final de semana seja repleto da tua graça, Pai. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, repreendendo todo o mal e abençoando a todos os teus servos, os teus filhos e filhas, em nome de Cristo Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação e a íntima comunhão do Espírito Santo do Senhor seja sobre toda a igreja, hoje para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Vão em paz. Amém.